Nesse vídeo, vamos apresentar a profissão de conservador e restaurador de bens culturais. Vamos começar definindo alguns conceitos importantes. O que é conservação e restauração? Bom, esse campo do conhecimento se divide basicamente em três grandes categorias. Conservação curativa ou direta, que aborda as medidas de proteção realizadas no objeto para garantir que ele sofra o menor número de alterações no maior tempo possível. Conservação preventiva ou ambiental, é aquela que trabalha no ambiente em que está o objeto. Já a restauração é o processo mais delicado, porque modifica a estrutura do objeto, buscando devolvê-lo a um estado anterior. A restauração só é realizada quando as medidas de conservação não são eficazes. Então, o grande objetivo dos profissionais dessa área é garantir boas práticas de conservação para evitar restaurações que podem ser bastante complicadas. Na prática, a distinção entre esses conceitos nem sempre funciona de forma muito clara. O importante é ter em mente que todo esse trabalho segue normas e técnicas com o objetivo de preservar os objetos e garantir que eles estejam disponíveis em bom estado no futuro. E por que fazer tudo isso? Bom, o objetivo dessa área do conhecimento é manter a ligação entre o passado e o presente, valorizando os feitos artísticos, científicos, memoriais, religiosos, culturais ou documentais das diversas comunidades que habitam o nosso planeta. Cabe aos profissionais do patrimônio garantir a preservação desses bens para enriquecer culturalmente a geração atual e as gerações futuras, favorecendo ainda a memória coletiva e a transmissão de conhecimento entre gerações. Preservar o nosso patrimônio significa se importar com os bens culturais que ajudaram a construir nossa identidade local, regional e nacional. E cuidar bem do que nos pertence é uma tarefa de todos nós como sociedade. Por isso, temos que estar bem atentos e respeitar as normas estabelecidas pelos órgãos competentes. O patrimônio cultural brasileiro se divide basicamente em duas categorias. Patrimônio cultural material, que pode ser imóveis, móveis e integrados. Os imóveis são as cidades históricas, sítios arqueológicos e paisagens. Os móveis, coleções de arqueologia, acervos de museus, pinturas, esculturas, desenhos, livros, documentos, fotografias, entre outros. E, por fim, os integrados, que são os elementos móveis que foram fixados na arquitetura e que não podem ser removidos sem causar danos, como, por exemplo, os retábulos das igrejas católicas. Temos ainda o patrimônio cultural imaterial, que é um termo mais recente e engloba saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, danças, músicas, brincadeiras e práticas culturais de lugares como feiras e santuários. Aqui no Brasil, desde 1937, o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é o órgão responsável por registrar os bens culturais, protegê-los e definir os que serão tombados. O tombamento é uma medida jurídica de administração federal, estadual ou municipal para impedir a destruição dos bens culturais. Aqui no Brasil, nós temos uma das melhores legislações direcionadas à proteção do patrimônio no mundo. Esses patrimônios tombados são muito importantes para a sociedade brasileira e a lista completa pode ser encontrada no site do IPHAN, nos seus 4 livros do tombo. O livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, livro do tombo histórico, livro do tombo de belas artes, livro do tombo das artes aplicadas, que são bens culturais de arquitetura, arte decorativa, mobiliários e etc. Como trabalha um conservador-restaurador? O trabalho do conservador-restaurador é realizado com o patrimônio cultural material e começa na seleção do objeto ou das coleções a serem trabalhadas. Em seguida, são realizadas as fichas técnicas com uma pesquisa aprofundada que deve conter informações sobre o objeto. Quando não é possível saber com exatidão o ano ou a autoria, por exemplo, podem ser realizados estudos e exames para uma resposta aproximada. Além da ficha técnica, é realizado o mapa de danos, com o objetivo de indicar os danos encontrados no objeto em determinado momento. Em seguida, são realizados exames de diagnóstico para observar danos que não podem ser visíveis a olho nu e analisar a composição dos materiais do objeto, que é uma parte importantíssima para planejar as ações de conservação. Depois disso, são realizados estudos para determinar as ações que podem ser realizadas e selecionar os materiais necessários. A próxima etapa é a limpeza, que pode ser simples ou bem complexa e demorada, dependendo do estado em que se encontra o objeto. E, por fim, as intervenções que dependem da demanda de cada objeto de acordo com os problemas encontrados, que pode ser uma reencadernação de um livro, uma reintegração volumétrica em uma escultura, uma reintegração pictórica em uma pintura e diversas outras ações. Durante toda a intervenção, tudo que for realizado deve ser registrado para que ao final se reproduza um relatório técnico.
Todas essas ações são orientadas pelo Código de Ética, que estabelece normas para pesquisa e documentação na área de conservação e restauração, e orienta o profissional por meio de normas que facilitam o bom desempenho da profissão. Nessa área estão envolvidas questões que exigem grande responsabilidade e, por conta disso, as decisões devem ser tomadas com cautela e não só dependem de um bom trabalho prático, mas também de um embasamento teórico adequado. O papel social do conservador-restaurador. Apesar dos conservadores-restauradores trabalharem especificamente nos objetos, o interesse principal das práticas de preservação deve ser a função social que esses objetos possuem. Afinal, os objetos fazem parte do patrimônio local, regional, nacional ou mundial, por causa da relação que eles têm com as pessoas e dos sentimentos que provocam nelas. Nesse sentido, o papel do conservador-restaurador é ainda mais importante, pois suas ações são nos objetos, mas não se restringem a eles, e influenciam diretamente na relação das pessoas com seu próprio patrimônio. Por isso, as ações de preservação devem considerar os aspectos sociais, documentais e culturais dos objetos, e o que é melhor para as pessoas que vão apreciá-los. Assim, as instituições e profissionais interessados na preservação devem trabalhar em favor das comunidades. E é importante também que existam ferramentas educacionais que criem condições para que o patrimônio possa ser interpretado, valorizado e acessado por todos, de forma igualitária, atendendo às necessidades de cada grupo social. O trabalho interdisciplinar. A conservação e restauração é uma ciência em constante desenvolvimento, mas os restauradores não estão sozinhos. A atividade de preservar o patrimônio conta com a colaboração de cientistas de diversas áreas do conhecimento, como a museologia, arquitetura, física, química, biologia e muitas outras. Essa interdisciplinaridade é denominada ciência do patrimônio, que tem por objetivo investigar, preservar e conservar o patrimônio cultural, utilizando métodos oriundos das ciências humanas e das ciências naturais. A química é uma área do conhecimento que está diretamente presente nas ações de conservação e restauração, especialmente no diagnóstico dos materiais. As deteriorações dos materiais nada mais são do que alterações de sua estrutura química. Então, é possível utilizar análises para reconhecer a composição dos materiais e compreender as relações químicas de deterioração, que também servem para prever os efeitos da degradação e evitar que aconteçam. A química também é uma aliada nos estudos das variações de temperatura, umidade e radiação e seus efeitos nos materiais, auxiliando na definição das condições e locais ideais para os objetos serem armazenados ou expostos. E, além disso, os estudos de solventes e solubilidades garantem que os produtos aplicados nos objetos de interesse da preservação não poderão prejudicá-los. O curso de Conservação e Restauração da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O curso de Conservação e Restauração é um dos mais novos da UFRJ e pertence à Escola de Belas Artes, uma escola bicentenária criada em 1816 por Dom João VI, que inicialmente se chamava Academia Imperial de Belas Artes e, após a proclamação da República, passou a se chamar Escola Nacional de Belas Artes, até possuir o nome atual. É uma escola renomada e muito respeitada internacionalmente, responsável por projetar grandes nomes da arte brasileira como Vitor Meirelles, Rodolfo Bernardelli, Cândido Portinari, Oscar Niemeyer, Lígia Pape, Adriana Varejão, entre muitos outros. O curso da UFRJ tem foco nos bens culturais móveis integrados, como papéis, que englobam documentos, obras de arte como desenhos e gravuras e livros, esculturas, que podem ser de metal, madeira e gesso, e arte contemporânea, que é bem mais difícil, porque os artistas inovam cada vez mais e utilizam a maior variedade de materiais, que muitas vezes são impossíveis de ser restaurados. Então, são necessárias ações de conservação para que esses objetos durem bastante tempo. Além disso, o curso conta com as disciplinas de História da Arte, Química aplicada à conservação, Ética e Gestão de Patrimônio. Cada curso pode oferecer um foco em materiais distintos, como, por exemplo, o patrimônio de têxteis, pinturas, murais ou vidros. Além da UFRJ, no Brasil, o curso de graduação em Conservação e Restauração existe em outras universidades, como a Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Pelotas e a Universidade Federal do Pará, além dos diversos cursos de pós-graduação na área. Por fim, o mercado de trabalho. O trabalho dos conservadores e restauradores pode ser feito nos museus de artes e ciências, mas não somente. Também podem trabalhar em galerias de artes, pinacotecas, arquivos, obras de arte e cultura ao ar livre, coleções particulares, entre muitos outros lugares. Além disso, o conservador-restaurador não trabalha somente com ações diretas no objeto. Ele contribui com pesquisas e estudos para planejamento de ações de preservação e desenvolvimento de novas tecnologias,
com a análise de ambiente que receberá uma exposição ou também coordenando o transporte e manuseio dos objetos de um lugar para o outro. Independente do local de atuação do conservador-restaurador, é importante que as ações de conservação e restauração sejam realizadas por esses profissionais especializados, que estudam muito as melhores formas de intervenção nos objetos. Se o nosso patrimônio cai nas mãos erradas, podemos perdê-lo para sempre. É um trabalho que necessita de muita atenção, planejamento e cuidado. Mas poder trabalhar para cuidar da memória da nossa comunidade e garantir que as próximas gerações tenham acesso ao nosso passado e presente é uma recompensa incrível.